Então vamos lá, né? Vamos fazer o seguinte. Aqui ele abriu ó, no localhost, né? A mesma informação que eu tinha aqui do meu sistema hospedado, ele abriu o local, só que o banco de dados ele está puxando de onde tem que puxar, que já é um banco de dados hospedado. Inclusive não tem nada aqui mais ligado ao SQL, né? E nem precisa, vou até fechar ele aqui, porque o meu banco já está na web e tem que estar para a Web API. Né? Os seus arquivos aqui até não precisam estar hospedados para teste, mas para depois eu utilizar o meu aplicativo, é claro que eles vão ter que estar. Então vamos fazer o seguinte, eu já rodei, tudo aqui vai funcionar, né? Eu posso acessar, por exemplo, os clientes, tudo, ele vai conseguir puxar lá do meu banco de dados que está lá dentro do servidor do SOME. Se por acaso vocês tiverem algum problema quanto à hospedagem aqui, né? O sistema já não tiver mais no ar, alguma coisa, eu vou estar sempre atento a isso para que ele fique, mas se ele não tiver, vocês vão precisar hospedar esse sistema e o banco de dados, tá? Porque eu não sei por quanto tempo a SOME vai permitir eu manter isso hospedado de forma gratuita lá. Então, se não tiver, né, vocês façam o cadastro lá, como são mostrados aí também nas aulas, como eu mostrei no sistema e-commerce em as.net, por isso que é interessante vocês fazerem primeiro esse e-commerce para entender tudo 100%, né, e não passar por nenhum tipo de problema. Então aqui ele me mostra os clientes que eu tenho cadastrados, etc. Então vai funcionar tudo. O que eu preciso? Eu nem preciso ficar mexendo em nada aqui. O que eu preciso é abrir o Postman, tem outras extensões também que fazem esses testes, API, tá joia? O que eu conheço e que eu utilizo é essa, então vou estar mostrando para vocês essa, obviamente. Como que eu faço o teste aqui? Ó? Como que eu faço esse teste? Deixa eu fechar um pouco de aba que tem aqui. Primeiro, você vai escolher o método aqui que você quer utilizar, né? Ele tem vários métodos para API, né? Qual que eu quero trabalhar? Primeiro o get. O get vai mostrar, vai listar, buscar informações no meu banco de dados. Onde está hospedado o meu banco de dados? O meu banco de dados, ele ou está dentro do sistema e-commerce, ou aqui ó, em localhost. Ambos funcionam porque ambos apontam para ele. Só que nesse aqui eu ainda não atualizei os arquivos lá no meu FTP. Então eu não tenho a API criada. Nesse que é o local eu tenho uma API criada. Acabamos de fazer. Então eu vou copiar o meu localhost e vou colar aqui. Ó. Ok. Por enquanto, eu vou estar testando local, né? Claro que tudo que eu testar local, depois quando eu hospedar, vai funcionar perfeitamente. Então, coloquei aqui a minha URL. Se você já tiver mandado isso para o servidor, pode utilizar o seu endereço, tranquilo, / e aí eu volto aqui na minha API para olhar informações. Então, vamos lá. Quando eu quiser buscar os usuários, ele está me falando que vai ser justamente isso aqui, ó. API Users. Então, é o que eu vou colocar lá. Depois vai ter os métodos GET, né, API User passando uma informação aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou buscando um usuário específico, porque ele passa um ID. Então, quando eu quiser buscar um usuário específico, eu tenho que passar um parâmetro ID. Se eu não passo nada, ele traz todos os usuários que eu tenho dentro do banco de dados. Vamos verificar isso aí. Então, eu vou colocar aqui o nome da minha API que eu estou buscando, né? E aqui no início o endereço. Isso aí também foi explicado passo a passo no outro modo. Vou clicar aqui para ele buscar, dando um send. E o que ele me traz aqui embaixo? Por enquanto ele me trouxe então esse usuário, hugo@hotmail.com. Ele me trouxe esse Freitas, né? Foram somente esses dois. Isso porque ele se baseou na companhia, tá joia? Em que ele está trazendo aí. Então, será que eu só tenho esses dois usuários dentro ali do meu sistema? Como que eu posso fazer para verificar isso? Eu posso ir no banco de dados e analisar essas informações, tá joia? Então, eu tenho esse usuário Hugo e esse usuário Freitas. Foram dois usuários que ele me mostrou. Ah, mas eu não quero ficar abrindo o SQL, aquele trem todo, porque eu sei que aquele banco de dados é pesado e tudo, e já expliquei isso no modo anterior, né? Demora muito para ele carregar. Então você vem aqui no seu sistema que já está hospedado, ó. Poderia, na verdade, ser até nisso, porque ambos estão com o mesmo banco de dados. Eu vou fazer um logoff. Vou entrar com o administrador, porque só o administrador tem permissões para cadastrar usuários, ver esses usuários, cadastrar a companhia, etc. Isso foi dinâmica que nós fizemos do nosso sistema. Eu estou fazendo isso só para confirmar que existem aqueles dois usuários que a API está mostrando. Então, vou acessar aqui com o meu administrador. Ok. Não seria necessário porque eu já vi que funcionou. Venho aqui em usuários e dentro de usuários ele vai listar para mim o que eu tenho de usuários cadastrados aqui. Ó. Vamos aguardar. Ó. Perfeito. Hugo@hotmail.com e freitas@hotmail.com. Foi realmente o que a minha API trouxe para mim. Então, ok. Não teria nem como esse método dar erro, porque nós não programamos nada dentro dele. Então, todos os métodos que vocês testarem aqui, ó, de salvar novo usuário, tudo vai funcionar, porque
não teve nenhuma alteração. O Entity Framework já gerou toda essa informação para mim. Então eu já consigo, através do meu aplicativo, né, se eu já tivesse gerado o projeto dele aqui, uma view, eu já conseguia estar listando esses usuários, eu já conseguia estar salvando esses usuários com pouca coisa que nós fizemos aqui. Se eu não estivesse trabalhando com os modelos, aí no mínimo umas 30 aulas para chegar perto, né, somente desse primeiro aqui que a gente teria feito. Então, utilizem essa estrutura que eu estou passando para vocês com o Entity Framework e os modelos, que isso vai facilitar muito tanto no desenvolvimento web quanto nesse desenvolvimento mobile.